No vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo setor do departamento financeiro, que é o setor de tesouraria. Eu vou falar sobre o que se faz no setor de tesouraria e quais são os conhecimentos que você precisa ter para trabalhar nesse setor. Vamos falar agora do segundo setor, que é o setor de tesouraria. Mas, Mônica, o que é o setor de tesouraria? O que faz o setor de tesouraria? Quando ele não absorve as funções de contas a receber e contas a pagar, a tesouraria junta os dados vindos do contas a receber e contas a pagar e verifica a veracidade e a confiabilidade desses dados. Ele também, esse setor, gera relatório para tomadas de decisão. Algumas funções da tesouraria seriam fazer gestão dos dados dos recebimentos e pagamentos, averiguação dos dados apresentados e acompanhamento de relatórios gerados, fazer gestão do montante de valores movimentados no caixa da empresa e fazer gestão das contas bancárias. Por que eu estou falando de fazer gestão dos recebimentos e pagamentos? Porque às vezes, quer ver, vou te dar um exemplo, às vezes a empresa tem o caixa lá que é onde o cliente vai lá e efetua o pagamento da compra. Aquele caixa manda os documentos lá para dentro de uma sala na empresa, que seria a tesouraria. Às vezes a empresa tem um meio setor de tesouraria e nem sabe, que seria a tesouraria, onde ele pega aquele numerário, leva lá para a tesouraria e a pessoa lá dentro da tesouraria guarda dentro do cofre. Então é mais ou menos isso aí, nas pequenas empresas, né? Fazer gestão do montante dos valores movimentados no caixa da empresa seria mais ou menos isso, e fazer gestão das contas bancárias. Por que das contas bancárias? Porque existem alguns débitos que acontecem nas contas correntes, nas contas bancárias, que eles não têm documento, não têm título, não tem um boleto bancário, não tem uma conta de consumo. São débitos de tarifa, débitos de juros de algumas operações. Então, quando a pessoa cuida só do contas a pagar, ele não analisa as contas correntes, essa pessoa não pega as informações da conta corrente. Então, na tesouraria, você junta as informações do que foram pagos com títulos e as informações dos débitos que são gerados em outros tipos de transações, como, por exemplo, os débitos em conta corrente. É na tesouraria que se faz o fluxo de caixa. Mônica, que raios é isso, o fluxo de caixa? É muito comum a gente ver empresários e funcionários curiosos em relação ao fluxo de caixa e achar que é um negócio muito complexo. Para mim, Mônica, a maior complexidade do fluxo de caixa é ter a disciplina de fazer os registros diariamente. O fluxo em si, a elaboração, a construção do documento não é tão complicado, é simples. Mas vamos lá falar sobre a função do fluxo de caixa. A função do fluxo de caixa é fazer gestão das entradas e saídas para a organização, separando por datas de recebimento e datas de pagamento. Então, a principal função do fluxo de caixa é organizar entradas e saídas por ordem de data. Aí você faz uma reorganização daquelas datas, minimamente separando entradas de saída, para que gerem outras informações para a tomada de decisão, certo? E eu vou logo adiantar, existem dois tipos de fluxo de caixa. Tem gente por aí que diz que só existe um fluxo de caixa e ele remete ao futuro. Na verdade, os livros, as bibliografias, falam que existe o fluxo de caixa realizado, que é o dos eventos que já aconteceram, e existe um fluxo de caixa que é projetado, que é dos eventos que ainda acontecerão. Qual é a diferença de um para o outro? A data de preenchimento do documento. As informações que eu vou colocar nele. No fluxo de caixa realizado, eu vou colocar com informações do passado e do presente. E no fluxo de caixa projetado, eu vou colocar com as informações do futuro. Mas a construção do documento pode ser a mesma, a estrutura do documento, e o desenho dele, de uma forma geral, pode ser o mesmo, tá? Então, para trás, fluxo de caixa realizado, para frente, fluxo de caixa projetado. Quais são os conhecimentos necessários para trabalhar com a construção e elaboração de um fluxo de caixa? A pessoa tem que ter uma noção de contabilidade básica, porque ela precisa entender de estruturas gerenciais de dados, para que ela possa separar as entradas e as saídas de forma que gerem informações, porque você só pegar o total que entra e o total que sai, isso não traz muita informação para quem está fazendo essa leitura. Então, é importante a pessoa ter noção de estrutura gerencial de dados para poder fazer minimamente um plano de contas, para poder organizar esses dados dentro do fluxo de caixa.
Eu penso que a pessoa tem que ter noção de débito e crédito também, porque as informações do fluxo de caixa, elas vêm de dados que são alimentados em outros relatórios. Se eles são alimentados no outro relatório de forma equivocada, a pessoa existe uma confusão muito grande, inclusive a gente vê bastante na internet, as pessoas confundindo fluxo de caixa com lucro, com apuração de lucro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São duas coisas totalmente distintas, tá? Fluxo de caixa é fluxo de caixa, apuração de lucro é apuração de lucro. E a pessoa tem que ter noção de ciclo operacional financeiro, os ciclos que interferem nessa questão do caixa, tá? Tem que entender um pouquinho sobre técnicas de elaboração de fluxo de caixa pelo método direto. Por que eu estou falando método direto? Porque existem duas formas de fazer fluxo de caixa. Um é pelo método direto, que é onde eu pego as entradas e as saídas de recursos que transitaram pela minha a gente chama em contabilidade de disponibilidade, que são as contas que movimentam recursos, que movimentam dinheiro. Mas existe uma outra forma de fazer fluxo de caixa, que é pelo método indireto, que a gente não vai falar sobre isso nesse exato momento, tá? Mas existe essa outra forma. A pessoa tem que entender de matemática, porque tem que saber fazer cálculo de juros, simples e composto, tem que entender de percentual e cálculo de prestações para poder fazer as separações dentro do fluxo de caixa. Tem que entender de serviços bancários também, porque a pessoa que vai fazer o fluxo de caixa, ela vai movimentar as contas correntes da empresa, as contas correntes do banco, tá? E tem que entender o que é cada cobrança que o banco faz, para ela poder saber registrar isso no local adequado. Então, essa pessoa tem que entender de tarifas, de juros nas operações, de operações de captação de recursos, que são os tipos de operações de financiamento e empréstimo que a empresa pode fazer. Tem que entender de operações de aplicação de recurso, minimamente, porque às vezes sobra recurso na empresa e a empresa tem que fazer algumas aplicações para poder o dinheiro não ficar parado. Tem que entender de sistema de amortização de empréstimos, certo? Tem que entender um pouquinho de valor presente líquido, de valor futuro, um pouquinho de matemática de HP12. Tem que entender de conciliação bancária, é importantíssimo. Embora o nome seja simples, às vezes existem algumas complicações na conciliação bancária por causa do modelo de gestão do negócio, tá? Tem que entender de gestão de dados também, análise de resultados, sistema de informação, porque os dados são todos integrados. Tem que entender também de retenção na fonte, retenção tributária, tá? Dos riscos do negócio, algumas técnicas de controle interno nas transações de tesouraria, como um exemplo que eu vou citar já já. E tem que entender um pouquinho sobre relacionamento bancário, como que a empresa vai se relacionar com o banco que ela trabalha. E para falar do exemplo de fluxo de caixa, deixa eu ver o que foi que eu coloquei como exemplo. Desencontro entre recebimento e pagamento. Então, quando um gestor de tesouraria, ele entende de fluxo de caixa, ele consegue fazer um fluxo de caixa de forma adequada, ele consegue orientar o departamento de vendas para que as vendas, os prazos concedidos aos clientes, coincidam com as datas em que a empresa precisa de entrada de recursos para pagar os compromissos que tem. Quando ele não faz isso, aí essas datas elas ficam desencontradas. Então, mais ou menos assim, eu tenho contas para pagar no dia 10, mas eu recebo no dia 15. Então, eu não consigo administrar o meu contas a receber de forma que esse meu contas a receber pague as minhas contas. Eu vou ter sempre necessidade de um capital de giro próprio. Então, é importante a pessoa saber de fluxo de caixa para poder fazer com que essas datas coincidam, tá? Eu vou falar sobre alguns exemplos de situações que aconteceram no caso de tesouraria. Aí vou falar de controle interno, por exemplo. Técnica de controle interno para o setor de tesouraria. Vamos supor que uma empresa faz a venda, aí tem o caixa da empresa, onde o cliente vai lá e efetua o pagamento. Vai lá na mesa do vendedor, o vendedor faz um pedido, a pessoa leva o pedido no caixa e o caixa recebe aquele pagamento. Aí existe uma técnica de controle interno para a tesouraria para evitar risco, por exemplo, de assalto. A partir de por exemplo, o caixa só pode ficar com até R$500 lá naquela gaveta. Passou de R$500, ele tem que fazer uma que algumas empresas chamam de sangria. O que é a sangria? Pegar aquele valor de excedente dos R$500, transferir lá para dentro, onde é a tesouraria, que nem sempre as pessoas chamam de tesouraria, que seria o cofre.
Quando transfere o dinheiro lá para dentro para o cofre, aí a pessoa junta aquele montante ou deposita no banco, ou paga as contas que tem lá, administra o pagamento das contas e assim por diante. Isso é uma técnica de controle interno para minimizar o risco de assalto. Um outro exemplo de tesouraria é que a pessoa faz a venda lá na frente, no caixa, aí vamos supor que vende em cheque, e passa esses cheques para dentro lá do escritório onde é a tesouraria. Lá dentro do escritório vai ser dada a destinação desses cheques. Esses cheques podem ir para a custódia no banco. O que é custódia? É um sistema que o banco tem, esperando a data de vencimento do cheque para ser depositado na conta corrente. Ou o cheque é encaminhado para fazer antecipação, no caso de desconto de cheques. Leva para o banco, faz antecipação do recebimento do cheque. Então, lá na tesouraria é feita a destinação desse cheque que é recebido nas vendas dessa empresa. Então, quando a gente fala sobre a tesouraria, é porque existem algumas empresas que o contas a receber e o contas a pagar é administrado pela mesma pessoa que faz esses procedimentos de tesouraria. O que a gente vê que é menos comum ser feito na tesouraria é o fluxo de caixa. As empresas às vezes fazem um movimento de caixa, mas o movimento de caixa é uma estrutura diferente do fluxo de caixa. Portanto, se você trabalha com departamento financeiro, em qualquer setor que seja, você trabalha numa pequena empresa, você tem uma grande oportunidade de mostrar o seu valor e a sua competência trabalhando as questões de fluxo de caixa, tanto realizado como projetado, e dando subsídios para o dono do negócio tomar decisões. Se o dono do negócio ainda não faz isso, ou se você, como funcionário, ainda não faz isso, pense nessa possibilidade, que é uma grande oportunidade de você se consolidar trabalhando com o departamento financeiro e também de ser reconhecido financeiramente. Ok? Então, o que eu tinha para falar sobre a tesouraria era isso. Um abraço e até o próximo setor. Tchau, tchau. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, curte e clique em se inscrever clicando no botão que está aqui abaixo desse vídeo. Sim, esse mesmo, esse vermelho. Clica nele, badala ele e também aperta em receber notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo e não vai ficar para trás nas informações do departamento financeiro.